Povo, bora chegando, que o papo hoje vai render plataformas eletrônicas para atuação extrajudicial. Vamos chegando, vamos chamando todo mundo, sejam todos muito bem-vindos. Vamos lá, Mara, vamos conversar sobre as plataformas eletrônicas na atuação extrajudicial. A professora Alice vai chegar já já. Sejam todos muito bem-vindos. 9h30 da noite, todos os dias aqui, nosso Papo do Extra. Papo do Extra, conteúdo rico, conteúdo de valor, papo descontraído. Sejam todos muito bem-vindos. Batistini, meu amigo, William, sejam todos muito bem-vindos. Batistini, hoje foi o e-mail lá do teu caso, tá? Já foi teu e-mail hoje lá. Vai dar tudo certo. Sejam bem-vindos, professora Alice está chegando. Vamos conversar sobre as plataformas eletrônicas na atuação extrajudicial. Meus óculos ficam embaçando e eu tenho que comprar uns óculos que não embacem. Vamos lá, Salvador, seja bem-vindo. Vamos conversar, meu povo. Bora bater papo. Top. Bota o coraçãozinho aí para o Instagram entender que esse conteúdo é relevante e entregar para as outras pessoas. A gente não entende esses algoritmos aqui, viu? Então, bota o coraçãozinho aí, envia essa live, aperta nesse aviãozinho, envia pro teu amigo advogado, teu amigo escrevente, tabelião, pra gente criar essa comunidade gostosa aqui do extrajudicial. Tá certo, meu povo? Deixa eu chamar aqui a professora Alice, pra gente ir entrando, coloca coração, foguinho aí e tal, né? Muitas vezes o Instagram resolve não entregar o conteúdo. Mete coração aí. Valeu. Limpando meus óculos. Estou ficando cego. Passei um dia vidrado no computador. Boa noite. Boa noite, Alice. Tudo jóia, minha noite. amiga? Tudo jóia. Estão me ouvindo bem? Estou te ouvindo maravilhosamente bem. E essa reforma aí tá andando? Tá acabando. As coisas já estão ficando no lugar. Ei, minha amiga. Graças a Deus, hein? Tá tudo em paz? Graças a Como é que Deus. Tá aí, Queiroz? Correria boa, né? Começo de mês. Correria boa. Todo jeito que Começo eu trabalhei hoje, já corri para aqui, saí de uma reunião agora. E é assim mesmo, assim é que funcionam as coisas. Muito bom. Sejam todos bem-vindos. A gente vai conversar sobre as plataformas. Deixa eu escrever aqui o assunto do nosso conteúdo de hoje, nosso bate-papo. Papo do Extra tem se tornado esse papo descontraído, né, Alice? Eu acho que esse horário, para mim, você acorda mais cedo do que eu, mas para mim é confortável. A cidade de São Paulo, ela termina o seu ritmo de trabalho mais tarde, mas também começa um pouco mais tarde. Então aí você está no seu sofá, na sua cama. No interior o ritmo é diferente. Eu tô aqui lutando com o sono, viu? Ai, meu Deus. Diz isso não. Que eu ainda combinei uma noite de pijama com minha filha, depois de terminar a live. Eu separei aqui pra gente falar, mas não só das plataformas, conforme o tempo der também, né? Alguns outros sites que são interessantes para atuação extrajudicial. Então, falar das principais plataformas, mas também de alguns sites que eu acho que auxilia muito na atuação extrajudicial. Maravilha, Lise. A palavra está contigo. Vamos começar a bater esse papo e trazer o que você preparou para a gente. Bom, primeiro, Davi, a gente tem que pensar que a gente está numa evolução, né? Então, a forma de escrituração dos atos também estão evoluindo. Então, a gente está passando lá da era do papel para a era digital. Então, hoje nós já temos escrituras digitais. É claro que elas ainda não são natas digitais, né? Elas ainda são feitas num livro físico, mas nós fazemos assinatura de forma digital, registro de forma eletrônica. Embora esses registros também não são natos digitais,
a gente consegue uma comunicação. O que são Então, natos digitais, Alice? Os documentos natos digitais são aqueles que já nascem de formas digitais. Então, eles são estruturados, assinados, e a gente consegue verificar essa integridade dele na forma digital. Porque ele já Quando a gente lavra, digital, ele já nasceu digital. Então, hoje as escrituras, embora nós falamos que elas são digitais, elas ainda não são totalmente digitais, porque nós lavramos ela num livro físico. O que nós fazemos é digitalização. E digitalização é diferente de digital, de totalmente digital. Bom, então nós vemos que hoje o balcão dos cartórios, Davi, eu não preciso mais me locomover, e a pandemia também fez um salto nisso, principalmente na parte de notas, né, através do notariado. Então, hoje eu não preciso me locomover para realizar todos os atos dentro de um cartório. E nós vamos falar sobre essas principais funções que nós podemos realizar da nossa casa, do nosso escritório, e principalmente para quem advoga, são instrumentos importantes para, muitas vezes, ele facilitar a vida do cliente dele. Então, isso também gera, eu acho que tempo é dinheiro. Então, se eu economizo o tempo do meu cliente, eu automaticamente estou gerando valor no meu trabalho, porque é diferente, Davi. Por exemplo, eu não advogo, mas vamos supor que você, quem está assistindo a gente, advoga. Se você vai lavrar um inventário e você pede para a parte providenciar todas as certidões atualizadas, para ela vai dar um trabalho de tempo, dinheiro, ela não sabe em que cartório ela vai. Agora, se o advogado já agrega, fala, olha, você tem que providenciar isso. Se você quiser que eu providencio, eu vou verificar as custas das certidões e aí ele agrega lá o valor da diligência dele. Porque o advogado, ele já sabe aonde buscar. Ele já sabe o caminho que ele vai percorrer. O leigo, muitas vezes, ele não sabe em qual cartório ele vai bater a porta. E aí nós sabemos que tem cartório que emite em um dia, tem cartório que é em 5 dias, aí ele tem que ir um dia fazer pedido, no outro dia buscar o pedido. E hoje é possível o advogado, qualquer pessoa, através do cadastro na central do Registro Civil, solicitar a certidão, seja ela já digital, ele já recebe o arquivo digital dela, ou ela impressa através do correio. Ele paga a certidão e mais a despesa do correio. Então, inicialmente, Davi, um alerta que eu quero deixar também, que nós devemos ter cuidado, são com sites que utilizam o termo cartório, mas que não são cartórios. Excelente. E que, na verdade, eles são como se fosse um despachante, um intermediador, e que ele agrega muito valor num serviço que, se solicitado diretamente na plataforma oficial, ele é muito reduzido. Eu já tive caso de cliente que não conhecia, ele digitou lá no Google certidão do Registro Civil e já aparece esses anúncios desses cartório Brasil, cartório mais, cartório fácil, certidão mais, cartório total. Todos esses tipos de nome, cartório Brasil, enfim, não são cartórios, não são entidades oficiais. Muitas vezes eles compram um domínio até com org para aparecer. Você entra lá, tem o símbolo da República Federativa do Brasil. Eles colocam um layout que você é induzido a achar que aquilo lá é uma plataforma oficial daquele cartório. E não é. Eu tive o caso de um cliente que ele pediu uma certidão de um outro estado de nascimento e ele pagou nesse site, Davi, R$400. Meu Deus! E começou a demorar para chegar. Demorar. E aí eu falei, ô fulano, mas por que tá demorando tanto? Eu falei, não, eu já pedi. Eu falei, mas onde você pediu? Ele me mandou a foto do pedido. Era um desses sites, Cartório Total, Cartório Brasil. E eu falei, mas isso daí não é cartório de verdade, daí é um intermediador. Eu falei, nossa, eu não sabia. E ele me mandou o valor, R$400. Como eles estavam com muita urgência, eu solicitei através do meu cartório da CES. Ele falou, Lizy, pede, porque o que chegar primeiro eu vou querer, né? A gente precisava soltar o serviço. Davi, em 3 dias a minha certidão chegou. A dele foi chegar materializada, 20 dias depois que já tinha assinado a escritura. Porque o intermediador, ele vai pedir para materializar, para enviar para ele, aí ele troca o envelope, ele coloca o selo dele, o envelope timbrado dele, e aí ele te manda de novo. Então, veja, é o dobro do tempo e foi 3, 4 vezes mais o valor do custo da certidão. Então, sempre procurar os sites oficiais, tá? E
Se tiver dúvidas, liga no cartório e pergunta. Eu acho que é o jeito mais simples. Mas a gente vai falar aqui quais são os sites oficiais, tá? Excelente. Eu vou começar pelo registro civil. Então, o registro civil hoje, ele oferece de forma digital, online, qualquer pessoa pode entrar, se cadastrar, não precisa ter certificado digital, você entra, faz um cadastro lá. O site oficial do registro civil, pessoal, é www.registrocivil.org.br, tá? registrocivil.org.br. E esse site, você entra, faz um cadastro gratuito, Davi. O cadastro é gratuito. Só que lá dentro você vai comprar como se fosse, você vai ter como se fosse uma carteira digital lá. Porque você vai comprar o crédito para você poder gerar o pedido da certidão. Tipo uma eu vou pagar uma taxa. Conta, né? É como se fosse uma conta. Então, eu vou pedir uma certidão, que hoje a certidão aqui no estado de São Paulo de registro civil está R$ 42,70. Como que eu faço? Eu gero um boleto no valor da certidão, R$ 42,70, eu pago o boleto, ele vai entrar como um crédito nesse meu cadastro, e aí eu faço o pedido, porque ele vai debitar e enviar o valor para o cartório. Não é cobrado, Davi, nenhuma taxa de manutenção, entendeu? Teve uma alteração por um provimento que repassou agora esses custos todos para os cartórios. Então, os custos de manutenção dessas plataformas não é repassado para o usuário. Inicialmente eu acho que inicialmente era uma taxa de R$ 5 por ato. Transição, né, Alice? Logo, isso, mas hoje, pessoal, para a parte que solicita, ele não paga nenhuma taxa administrativa, é o custo da certidão apenas. A certidão custa... Às vezes o que vem cobrado a mais, Davi, que a gente pede normalmente, às vezes, para complementar o valor, porque a certidão do registro civil, ela tem uma peculiaridade. Ela, conforme o número de anotações e averbações, a gente vai acrescendo um valor nela, tá? Então, a certidão do registro civil é R$ 42,70. Se a minha certidão de nascimento tem lá uma... No estado de São Paulo. Mas se na minha certidão de nascimento tem lá uma anotação que eu me casei, vai ser acrescido um valor, eu acho que hoje está em torno de R$ 18 por anotação. Então, às vezes, o que a gente pede para ser complementado são os valores das anotações que constam à margem do termo. Então, tem certidão do registro civil que vai encarecendo conforme a pessoa divorciou, casou, divorciou de novo, casou de novo. Enfim, conforme ela vai praticando mais atos da vida civil, essas alterações vão sendo acrescidas. Mas não existe taxa administrativa, tá? E o que ele vai poder pagar mais também, se ele não quiser a versão digital, é o custo de envio pelo correio. Mas esse é o custo tarifário do correio. Então, não é nenhum custo extra. Mas isso se resolve lá pela plataforma. É tudo dentro da plataforma. Quando a pessoa vai fazer o pedido, ela já vai escolher se ela quer a certidão digital ou ela materializada. E a certidão materializada chega na casa dela. Alice, então é interessante para o advogado do Extra, também para o escrevente do tabelionato de notas, o tabelião, ter a sua conta lá na central do Registro Civil. Repete o site aí para a gente, Alice. É registrocivil.org.br. E aí, o sujeito vai e faz uma conta e já deixa lá depositado. Pode ser por meio de boleto, né, Alice? Já deixa lá Isso, gera R$ 150, não é? Porque ele vai usando. O que os amigos meus advogados eles fazem? Eles já deixam um saldo lá na conta, porque muitas vezes o cliente quer, e às vezes até fazer a compensação bancária, o que ele faz? A certidão vai custar R$ 42,70, ele já faz o pedido para já ir adiantando, e aí o cliente repassa o valor para ele, gera um boleto e ele vai repondo o valor na central. Essa celeridade, ele bota do caixa dele, depois ele é reembolsado. Celeridade. E ele já gera a central na hora, ele vai lá, já gera o boleto do valor, dá para o cliente, mas enquanto o cliente vai lá, paga, esse valor é compensado pelo banco, ele já usa o valor que ele tem ali na conta. E aí ele usa o valor e já adianta a certidão. Isso, Davi, porque tempo é dinheiro. As pessoas hoje não querem pagar para se locomover. Elas, muitas vezes, igual eu falei, o advogado ele sabe qual cartório buscar, o leigo não sabe. E muitas vezes ele está em um lugar e o registro dele é de outro estado. E hoje, a maioria dos estados estão interligados, então isso facilita muito para o advogado. Então, assim,
Você oferece o seu serviço para o inventário extrajudicial e já fala, olha, vai precisar da certidão atualizada, porque é muito antiga as certidões. Hoje o nosso código de normas, quando a pessoa, o herdeiro é solteiro, exige a certidão expedida após o óbito. E ela deve refletir o estado civil na data do óbito e na data de hoje. Então, se ela já não está refletindo, a gente vai ter que pedir uma nova. Então, eu falo, olha, você pode ir lá providenciar tranquilamente. Se você quiser que eu providencie tudo, eu faço a cotação do valor das certidões e falo qual é o valor que eu cobro para minha diligência. Mesmo que ele está fazendo tudo dentro do escritório dele, porque ele fala, o cliente vai falar que eu vou fazer tudo dentro do escritório. Mas é o tempo que você vai levar se cadastrando, fazendo os pedidos, acompanhando o andamento dos pedidos. Então, tudo isso o advogado agrega como um valor ao seu trabalho. E a Lise, perfeitamente. Olha, está chegando aqui a Esté, que é advogada também, a gente se falou hoje. E eu ia coincidentemente, Esté está chegando aqui, eu ia falar do caso dela e eu conversava com ela no telefone da relevância do advogado estar preparado para isso e se antecipar diante da tratativa que será encaminhada ao cartório. Imagine que o advogado já prevenido, já com esse conhecimento, ele organiza tudo e encaminha a documentação para o cartório. Com a Esté, eu estou fazendo uma ata de adjudicação para fins de adjudicação compulsória, Lise. E, poxa, legal. Eu fiquei com vontade, porque o dia foi tão corrido, mas eu fiquei com vontade de fazer uns stories. Ela mandou tudo organizado, Lise. Além de já mandar o requerimento para a gente, ela mandou toda a documentação organizada. E, assim, ajudou demais. Eu peguei muito das informações do texto dela, foi o que eu peguei para transcrever para a minuta da ata. E estava tudo certinho, tudo bacana, entendeu? O Léo que está aqui, o Léo é substituto aqui no estado de São Paulo, e ele dizendo, no tabelionato onde trabalho, os escreventes têm suas contas e fazem os pedidos para os clientes. É isso. Exatamente. Davi, eu tenho uma vantagem, porque eu sou tabeliã registradora civil. Então, eu já tenho esse acesso direto para pedir para os clientes, né? Mas os tabelionatos puros, eles podem criar uma conta lá para poder estar solicitando para os clientes, porque muitas vezes precisa lavrar. Inclusive, às vezes você vai lavrar lá uma compra e venda, algum tipo de escritura que você vê que é necessária aquela certidão. Em vez de você falar para a pessoa, a pessoa vai reclamar, o que você já faz? Falou assim, olha, você me autoriza fazer o pedido dessa certidão, que é importante, custa tanto, eu já te mando o boleto. A pessoa fala, então manda o boleto, eu já faço o Pix e acabou. Sim. Se você manda a pessoa ir atrás, ela já chora. Agora, se você já manda o Pix para ela... viu, Alice, que na maioria dos códigos de normas é autorizada a cobrança de depósito prévio para justamente com esses fins aí, não é? Ou para custear os emolumentos, ou inclusive para essas primeiras diligências necessárias. Sendo vedada a cobrança além do que são os emolumentos. A gente não vai prestar serviço despachante e colocar um valor a mais de certidões. Isso é vedado, né? O advogado, eu entendo que ele pode cobrar um ato de diligência lá, agregar um valor ao serviço que ele está prestando. O tabelião não vai agregar esse valor, tá? O que ele faz é só para facilitar para o cliente mesmo. Então, nós fazemos para agilizar o nosso próprio serviço. Então, é diferente da vida eu falar para o meu cliente, olha, eu preciso da sua certidão de nascimento. A pessoa está em São Paulo, nasceu lá em Alagoas. Ela já vai falar, mas como que eu vou catar? E já vai reclamar. Agora, se você já entra na central, você vê o custo daquela certidão lá de Alagoas, você já passa para ele e fala, olha, eu vou precisar da sua certidão atualizada por isso, ela custa tanto para eu pedir lá para Alagoas, você me autoriza? Pronto. Né? A gente facilita para o cliente e traz mais segurança para o ato e agilidade também. Sim. Então, a plataforma do Registro Civil, Davi, ela é muito útil. Inclusive, é que como eu não entro nesse site do registro, porque eu entro através da central do Registro Civil. O meu acesso ele é como oficial. Então, assim, eu nunca utilizei como usuária, porque eu utilizo como registrador. Alô? Oi, Alice. Deu um corte. Tá me vendo? Ficou preto para mim, ficou preto. Tá me vendo? Tô te vendo, agora tô te vendo. Tá. Nossa, deixa eu ver aqui. Tô com bateria.
Estranho. De repente a tua internet substituiu da Wi-Fi para rede para os dados móveis ou vice-versa, né? Mas também, Davi, é possível requerer buscas, tá? As buscas, elas, você consegue sortar por período e por cartório, porque também é devido a emolumentos pelas buscas, tá? Mas também é uma ferramenta muito útil. Mas não só a parte do registro civil, Davi, não só isso. Nós temos a central do registro civil, que é operada pelos registradores civis, que possibilita que você protocole um documento em um cartório de registro civil para ele enviar para outro. Porque no site registrocivil.org.br ele é utilizado mais para pedidos de certidões, tá? E para buscas. Agora, se eu preciso, por exemplo, eu tenho um mandado, Davi, de divórcio, para mandar para um cartório que meus clientes casou lá no Pernambuco, e eu preciso mandar para Pernambuco. O que eu faço? Eu não tenho como me deslocar até Pernambuco. Eu levo esse mandado até o registro civil aqui mais próximo e peço para ele enviar através do módulo que nós temos que chama e-protocolo, dentro da CRC, e esse cartório vai fazer o envio de forma digital. E aí depois, quando ele cumprir lá, ele devolve a certidão do cumprimento e o cartório daqui vai materializar e te entregar a certidão. Isso hoje aqui para o estado de São Paulo, por exemplo, Alise? Davi, nesses casos, como eu estou envolvendo 2 estados, eu não sei te falar os valores, tá? Mas você não vai pagar a taxa de administração quanto a isso também. Todo o custo é do cartório. O que você vai pagar é a averbação. Nesse caso, por exemplo, de mandado, um cartório de lá vai receber pela averbação e o cartório de cá vai receber pela materialização da certidão. Então, o que vai ser pago é o serviço prestado, entendeu? Maravilha, maravilha. Então, por exemplo, uma averbação aqui no estado, eu não sei a tabela de custas em Pernambuco, mas vamos falar que eu vou mandar um mandado aqui para dentro, se eu não me engano, tá 80, 100 reais. E a materialização... Só para deixar claro que serão devidos emolumentos aos 2 cartórios, sim, mas não é algo exorbitante. Exatamente. Mas, por exemplo, se é um mandado de averbação, ele é cindido. Então, um recebe pela averbação e o outro pela certidão materializada. Se é um procedimento de retificação, um recebe pelo procedimento, o outro pela certidão materializada ou pela averbação. Então, tudo vai depender da lei de emolumentos também do estado que está sendo feito, tá? Mas compensa muito, porque se você também pegar a tabela de custas do estado, de todos os estados, a tabela do registro civil, Davi, é a mais barata que tem. Então não paga para você a gasolina para você se deslocar. Sem dúvida. Então, assim, compensa demais. Então, essa parte, por exemplo, eu vou emancipar uma pessoa que no meu município eu faço escritura de emancipação, mas o registro é na sede da comarca. Então, em vez de eu entregar para a pessoa levar, que muitas vezes ela vai esquecer, eu já envio através do módulo da CRC, pelo protocolo, o cartório lá já recebe de forma instantânea, cumprindo, ele já me devolve para eu materializar a certidão da interdição. Então, vamos lá. Se eu sou um tabelião de notas ou sou um escrevente e alguém lavra comigo, aqui eu sou tabelionato puro, Alise. Alguém faz comigo uma escritura de emancipação. Eu lavro essa escritura. O meu cliente, eu posso orientar para que ele procure o registro civil mais próximo, correto? Mais próximo. E até quando você faz um divórcio, às vezes você faz um divórcio aí no seu cartório de alguém que casou no interior, de alguém que está já em outro município, em outro estado. Aí fala, doutor, e agora como que eu vou lá levar lá? Você fala assim, olha, vai no cartório de registro civil mais próximo e pede para ele fazer o envio para você. Maravilha. Às vezes o advogado pode levar esse documento, porque para fazer o pedido não precisa ser a própria parte, basta apresentar o título, né, no original, que o cartório vai recepcionar, vai fazer a desmaterialização e enviar para o cartório que precisa cumprir a ordem. Maravilha, então, excelente, Alise. Alise, o Léo falou aqui, o Léo tem uma história interessante do Léo, eu já até disse para minha família, a gente estava em uma live, das primeiras, quando a gente começou aqui o Papo do Extra, e eu falando que esse meu sotaque sou da Paraíba, mas moro aqui em São Paulo.
E tinha uma pessoa da Paraíba e ele disse, poxa, meus avós são da Paraíba e tal, 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 tal. Aí eu fui dizendo, não, mas na verdade eu sou de João Pessoa, minha família é do interior. Aí o Léo disse, o meu avô nasceu em Santa Terezinha, na Paraíba. Eu disse, meu pai nasceu em Santa Terezinha, na Paraíba, não acredito. E o Léo, igualmente, a minha, ele é substituto aqui no estado de São Paulo, e então com essa ascendência na mesma cidade lá da Paraíba. Eu achei uma coincidência, assim, absurda. O E ele Instagram disse o seguinte, Alice, conecta, hein? não é? Ele disse o seguinte, deixa uma sugestão, salvo engano, a verificação da autenticidade da certidão deixe de ser possível após algum tempo. Então, é bom pegar o PDF da certidão e fazer uma autenticação na Senad. Você sempre fala isso para os nossos alunos, né, Alice? E também, Davi, as certidões que você pedir de forma digital do Registro Civil, você pode depois pegar o arquivo, levar para outro registrador civil materializar. Entendi, Entendeu? entendi. Às vezes eu Aí o não estou cartão mais naquela cidade, naquela comarca, eu estou em outro lugar e peço você para pediu outro registrador ela civil materializar. digital, você pediu ela digital, mas agora você precisa dela impressa. Mas se eu imprimir, vai virar cópia. Você leva o arquivo para o registrador civil e fala, eu quero que você materializa, porque ele vai verificar a autenticidade daquele certidão digital e ele vai fazer a materialização dela. Ele vai cobrar o preço de uma materialização que é o valor de uma outra certidão, mas sem averbações, tá? Então, depois você consegue. Então, assim, é muito útil. Então, eu acho assim, no registro civil nós temos já muito avanço e eu acho que é uma ferramenta importante para os advogados. Maravilha, maravilha, maravilha. Ficou a dica aí. Central do Registro Civil, todas essas possibilidades. Você que está chegando agora, assista essa live depois. E sempre, pessoal que está chegando, busque sempre a plataforma oficial, registrocivil.org.br. Cuidado com as plataformas Cartório Mais, Cartório Brasil, Cartório Total, certidão na mão, certidão fácil. Então, é um perigo porque eles cobram a mais, eles cobram vários honorários em cima e eles são só intermediadores, tá? Alice, a Esté está nos perguntando aqui, a Lei 14.382 permitiu que a união estável, a gente falou sobre isso, inclusive, no curso que a gente estava ministrando semana passada, né? Permitiu que a união estável possa também ser feita e extinta por termo declaratório nos cartórios de registro civil. Pode fazer em qualquer cartório de registro civil, segundo essa linha de discussão? Pergunta a Esté. Então, né? O termo declaratório, Davi, a lei não falou nada. Então, entende-se que qualquer registrador pode lavrar. Mas o registro no livro E, que é facultativo, tem que ser do domicílio dos conviventes, tá? Então, tem que tomar essa cautela. Por isso que se eu lavrar, por exemplo, no meu município, o termo declaratório de um casal, eu posso enviar através do CRC, pelo e-protocolo, para registro lá na sede da comarca, que fica um pouco distante. Então, para eles não se deslocarem, a gente utiliza a plataforma da Central do Registro Civil. Maravilhoso. Tá? Excelente. Agora, avançando, tem ainda outras coisas para nós falarmos. Nós também temos a plataforma dos registradores de imóveis, que é muito útil também. Eu acho que a dos registradores de imóveis, assim, é uma das que eu mais uso também, diariamente, porque ela permite, e alguns ainda acham que é só os tabeliães que têm acesso, mas não. Qualquer pessoa pode entrar lá no site, que o site oficial hoje é www.registradores.onr.org.br. Então, qualquer pessoa pode entrar lá, faz o cadastro na plataforma dos registradores. E aí, se você quiser se utilizar do serviço, você também não paga tarifa de administração, não. Você só vai pagar pelo serviço que você utiliza, que é o que está na tabela de custos e emolumentos. Então, você consegue solicitar certidão de registro de imóveis de forma digital. Aqui no estado de São Paulo, eles têm até 4 horas para responder as certidões pelo número da matrícula, né, Davi? Sim. Então, assim, é muito, muito útil. Então, vocês podem solicitar certidões não só de matrícula, mas também do livro 3, de par, registro de pacto antinupcial, certidão negativa de imóveis,
daquela comarca pelo nome CPF, realizar busca de imóveis, Davi, em tempo real. E também tem uma função muito interessante, que é a visualização de matrícula online. Embora ela não tenha força de certidão, ela já serve muitas vezes para você analisar a situação jurídica de um imóvel. Às vezes o cliente chega lá pedindo para você analisar uma matrícula e às vezes ele não vai querer lavrar o ato em seguida. Ele não leva nada, ele leva uma escritura antiga. Você entra lá e você faz a visualização online e lá vai sair até o último ato que foi praticado. E você vê em tempo real. É na hora que você tem acesso a essa matrícula online. Ela não tem valor de certidão. Só que o custo dela, enquanto uma certidão hoje está em torno de R$ 70, a visualização está em R$ 19. Então, compensa bastante também. Eu utilizo muito também, porque muitas vezes os clientes chegam querendo algum tipo de orientação e eles estão sem a matrícula, só está com a escritura antiga, nem sabe se registrou, se não registrou. E aí eles autorizam, eu já gero o boleto para eles pagarem daquele valor e eu já faço a visualização eletrônica para eles, porque eu sempre deixo um crédito lá no central para eu poder utilizar com os clientes. Aí eles vão repondo esse valor na central para mim. Então, é muito útil, tanto para você fazer pesquisa de bens, para você realizar Pô, Alice, pedido só de uma certidão. curiosidade. Quando você atende, então, o teu cliente, você já tira um boleto da própria central para eles reporem aquele valor para você na tua conta, né? É na conta dentro da central. Então, por exemplo, o meu cliente chegou lá e eles estavam em dúvida se registraram o inventário lá. Aconteceu semana passada. E eles levaram a escritura, mas tinham carimbo, mas eles não estavam com a folha do registro. Então, e tinha vários imóveis. E ela falou, eu falei, olha, tem como eu visualizar no registro de imóveis, custa R$ 19 cada. Vocês vão querer? Eram 3 matrículas. Não, pode fazer que a gente paga. O que eu faço? Eu entro lá, puxo as visualizações, somo o valor que deu, e aí você entra lá na central, tem a opção de você gerar crédito. Aí você gera o boleto do crédito, no valor, eu imprimo e dou para o cliente. Ou você pode pedir para ele pagar em Pix também, aí você vai e paga o boleto para retornar o valor lá, para você continuar utilizando. Legal. Então, ela é muito útil, né? Então, o site dos registradores também, ele é muito útil. E não só por isso, você também pode acompanhar os protocolos de forma online. Então, quando você protocola algo no registro de imóveis, mesmo que de forma física, você recebe o recibinho e lá tem o número do protocolo e a senha. Você entra no site lá, você consegue acompanhar se já saiu o registro, se deu nota de exigência. Então, também é muito útil. Muito útil. E só para explicar rapidinho, Davi, qual que é a diferença de eu visualizar a matrícula online e de eu pedir a certidão digital? Porque a certidão digital, ela que vale para a gente poder lavrar a escritura, ela que tem força jurídica mesmo para a gente praticar atos em cima dela. A visualização online, ela é só para você visualizar até o último ato praticado. E por que ela não tem força de certidão, Davi, se é uma cópia da matrícula? Porque na certidão, quando eu solicito a certidão, o pedido que chega para o registrador de certidão, ele precisa verificar o livro protocolo dele para verificar se tem algum título em andamento lá na serventia referente àquela matrícula. Porque se você pediu para uma certidão de uma matrícula que tem algum título lá em andamento, ou uma escritura, um mandado, qualquer documento lá em trâmite referente àquela matrícula, ele precisa, na hora que ele te der a certidão, ele precisa certificar para você, olha, Davi, essa certidão parou no R9, mas tem aqui um formal de partilha protocolado sob número tal, em data tal, que ainda está aqui em processo de análise. Para você saber se aquela matrícula está sujeita ainda a alguma alteração de título lá em andamento. Então, a certidão, ela exige do registrador a análise do livro protocolo, que a matrícula online não exige. Então, você vai ver lá o último ato praticado. Se tiver algum título em andamento, você não será informado. Se você quer ser informado, aí é através da certidão digital. Ô, Alice, só aproveitando a tua deixa, excelente, para dizer o seguinte, por isso que, por vezes, quando a gente está tratando de uma matrícula de um empreendimento e que estão sendo transmitidas frações ideais e não as frações ideais correspondentes a futuras unidades, ainda não houve a instituição de especificação de condomínio, não existem matrículas individualizadas, a gente não pode, talvez a visualização seja um instrumento precário para a gente fazer uma análise, né? E muitas vezes
também quando o loteamento ele é registrado, ou Boa. eu não sei como que é a dinâmica aí na capital, mas, por exemplo, um condomínio é instituído lá, já é feita a especificação. Muitas vezes, loteamento, o registrador ele não é obrigado a aderir a matrícula de todo o loteamento, de todos os lotes. O que ele faz? Ele deixa na matrícula mãe uma ficha auxiliar, e aí conforme as pessoas vão alienando, o loteamento vai sendo alienado, os lotes individuais, ele vai fazendo as aberturas. Então, se eu vou pedir certidão, eu preciso visualizar a matrícula de um lote específico, de um loteamento, Davi. Aí eu já recomendo fazer o pedido da certidão. Porque se eu pedir lá a visualização eletrônica, eu preciso do número da matrícula. E se eu jogar o número da matrícula do loteamento, eu vou ver a matrícula total do loteamento. E não é verdade. Você não vai ver as fichas, né? Você não vai ver a ficha individual daquele. Então, quando é loteamento, incorporação, e você quer de um lote específico, de um apartamento específico, aí o interessante é você fazer já o pedido da certidão. Maravilha. Porque a visualização eletrônica, a não ser que ele já tenha individualizado a matrícula daquele lote ou daquele apartamento. Perfeito, tá? perfeito. Fantástico. Então, o site dos registradores é muito interessante. Lá também é possível, Davi, fazer protocolo, mas aí existem algumas ressalvas que eu também não vou adentrar aqui, porque senão eu vou ter que ficar falando dos requisitos lá do registro de imóveis. Eu não sou registradora de imóveis, mas o que acontece? Nós, tabeliães, nós protocolamos lá as escrituras públicas, nós autenticamos ela na Senad para eles poderem verificar a autenticidade daquelas escrituras e encaminhamos pelo protocolo lá dos registradores. Os particulares, Davi, para mandar documentos protocolados lá no registrador, tem que ser documentos natos digitais, para o registrador poder consultar a validade. Então, contrato particular digitalizado, eles não aceitam, então existem alguns requisitos, tá? Os particulares precisam ser natos digitais. Os tabeliães conseguem, às vezes, mandar documentos particulares, porque a gente assina no final com o nosso certificado digital sob nossa responsabilidade. Então, por exemplo, eu posso enviar um pedido para averbar a baixa de um usufruto pelo óbito. Eu faço um requerimento, o cliente assina um requerimento, eu reconheço firma, eu desmaterializo tudo, subo para a Senad, então existe uma autenticação da origem daquele... O registrador de imóveis consegue verificar a autenticidade daquela documentação, e aí eu encaminho pelos registradores. Mas, assim, os demais serviços já são muito úteis para o advogado. Às vezes chega um cliente dele lá que está negociando um imóvel, Davi, e não leva uma matrícula, mas tem lá a escritura antiga, tem o CCIR que conta o número de matrícula, e não tem como a gente nem dar uma orientação sem ver a matrícula. Então, você se utiliza da visualização eletrônica para poder... Na visualização também aparecem os protocolos de análise. Para mim, nunca apareceu, viu? Não aparece. Não aparece. Por isso que eu estava falando no caso dos empreendimentos e as matrículas mãe, entendeu, Aline? Exatamente. Como eu atuo aqui em muitos casos em que E há aqui nos destituição do loteamentos. incorporador, lá pela 4591 e tudo mais, então são matrículas que recebem muitas pré-notações. Então, por isso que a gente tem que ter muito cuidado. Ó, documento particular autenticado pela Senad. Então, o que acontece? Lá fala... Quando ele fala da Senad, ele fala dos tabeliães. Quando ele fala do particular, ele fala em documento nato digital. Então, assim, eu não posso te falar com segurança, primeiro porque eu não atuo lá nos registradores. Eles têm uns requisitos, talvez o seu registrador possa te orientar melhor. Mas eu entendo que, se, por exemplo, é um contrato particular que eu autentiquei na Senad. O registrador, ele só sabe que aquele documento foi autenticado, o tabelião digitalizou, mas ele não conseguiu verificar a autenticidade das assinaturas, porque ele fala que o documento particular da ele tem que ser nato digital, com todas as assinaturas feitas de forma digital, entendeu? Sim, isso vale para o termo de pública... quitação, quando a gente faz uma escritura de compra e venda, que sobre o imóvel pesa uma alienação fiduciária, e aí a gente vai juntar esse termo de quitação enviando para registro juntamente com a escritura, ou até mesmo de uma hipoteca, né? Um cancelamento aí da hipoteca,
Tem que se apartar aí o envio desse arquivo para que as assinaturas do termo sejam conferidas. Entendi, Alice. Cada registrador tem um entendimento mesmo. Só que, na verdade, não é cada registrador, tá? Eu tô com o código de normas, inclusive de São Paulo, aqui aberto. É que eu só perdi a... Deixa eu só ver se eu acho aqui. Na verdade, ele fala que quando o documento ele é particular, por isso que eu tô falando. O que aqui as normas falam, tá? Que o documento particular ele tem que ter todas as assinaturas digitais, ele tem que ser digital. Então, assim, eu não acho que nenhum registrador vai aceitar o documento particular autenticado na Senad. Por quê? Por que as escrituras são aceitas? Porque existe o certificado digital do tabelião, que ele é o único que subscreve o traslado, né, Davi? Sim. A escritura pública, o traslado, ele é subscrito só pelo tabelião. E o tabelião, ele utiliza do certificado e é possível fazer essa comprovação. Mas tem agora, quando ele fala que aceita, viu, Alice? O quê? Particular? O instrumento particular, mas indo por um tabelião. É que o Léo é substituto, então ele talvez esteja perguntando. Ah, tá. Não, se for pelo tabelião, sim. Mas se for... porque tanto que o nosso cadastro dos tabeliães é diferente. Veja lá, é diferente. Quando você loga lá não aparece que é você que logou, aparece que foi o cartório que logou. Então é uma comunicação diferente, tá? É diferente, porque é como eu falei, existe ali a fé pública do tabelião. É diferente. Mas, vamos lá. Então, Davi, eu falei do registro civil, falei do registro de imóveis, que também é uma ferramenta muito útil, e vou falar da Sensec. Porque a Sensec, ela tem 3 serviços lá que são muito importantes. Então, nós temos lá a pesquisa de certidão de testamento para fazer inventários. Então, qualquer pessoa também pode entrar, cadastrar. Às vezes o pessoal, eu já recebi pedido, às vezes, porque a parte vai lá no meu cartório e fala, meu advogado mandou eu pegar essa certidão de testamento porque o juiz está pedindo. Eu falo, olha, então, eu anoto o site e falo assim, manda ele entrar no site e pedir, porque eles acham que a gente é obrigado a emitir. Essa certidão, qualquer pessoa entra no site da Sensec. No estado de São Paulo, ele vai te direcionar para uma outra plataforma, que é o Signo. Mas você entrou lá, ele já vai te direcionar lá. Então, vou falar só como Sensec, tá, Davi? Você entra lá, também vai fazer o cadastro. E lá você vai fazer o pedido da certidão de testamento. Ele vai gerar o boleto. Aí você paga. Em 2, 3 dias, eles já liberam lá no site a certidão negativa ou positiva de testamento, que é obrigatória para fazer inventário, tanto judicial como extrajudicial, e também para abertura e cumprimento de testamento, viu, pessoal? Se você vai fazer ação de abertura e cumprimento, peçam a certidão lá da Sensec de existência de testamento, porque às vezes você está apresentando um testamento para cumprir, você não sabe se ela revogou, se ela fez outra. Isso, então pede a certidão do colégio notarial apontando se há ou não testamentos e se há, onde há. E aí depois vai ao tabelionato, pede ao tabelionato a certidão desse testamento, se falecido o testador, obviamente, não é? Exatamente. Se falecido o testador, você aferiu o conteúdo desse testamento primeiro, né, Alice? Exatamente, Davi. Outro serviço interessante lá na plataforma do Sensec é a pesquisa de inventário, divórcio, escritura de separação, que é gratuita. Então, se você quer saber se foi lavrado o inventário de determinada pessoa, essa pesquisa, Davi, você não precisa nem de cadastrar. Porque tu entrou lá no site do Sensec, lá já tem os quadrinhos, você clica, ele já pede para você digitar o nome, o CPF, alguma informação lá para ele fazer a pesquisa para ver se existe escritura de inventário, separação, divórcio. Você não tem acesso lá ao conteúdo, mas ele vai te indicar se foi lavrado, em qual cartório, livre página, para aí você entrar em contato com o cartório e solicitar a certidão se for necessário. Fantástico, é fantástico isso, fantástico, fantástico. Tem um valor social tão grande isso, tão grande. Então, assim, eu já tive casos... Você viu, Esté? CENSEC.
Ele só começa com C de cebola no O início, o resto resto tá tá certo. certo. Isso. Do estado de São Paulo, quando você entra lá, ele vai te direcionar para um outro site, que é o Signo, tá? Mas você entrou lá, ele já te direciona, é bem tranquilo. E outro serviço que eles disponibilizam lá, sem precisar cadastro, nada, e também é gratuito, Davi, é a pesquisa de diretiva antecipada de vontade, para saber se a determinada pessoa fez uma diretiva antecipada de vontade, e aí você saber qual cartório foi lavrado para você solicitar também a certidão. Então, são serviços gratuitos, exceto a certidão de testamento, né? Que ela tem um custo, acho que de R$ 80, mais ou menos. Mas as pesquisas de lavratura de inventário, divórcio, separação e DAV, da DAV, elas são gratuitas, não precisa nem de cadastro. Qualquer pessoa pode entrar e fazer a pesquisa, tá? Alice, deixa eu aproveitar Então, só fazer não é nem propaganda, é só para dizer que o curso de inventário extrajudicial na prática, que a gente está com inscrições abertas, tem aula de tudo isso aí, tá, gente? Tudo isso já gravado, além das mentorias que tem comigo e com a Alice. Segue aí, Alice. isso. Então, bom, caminhando, nós temos hoje também, Davi, o e-notariado, que é a plataforma de assinatura de escrituras de forma digital. Então, lá no e-notariado, nós temos a possibilidade, igual o cidadão tem a possibilidade dele acessar lá e ele já solicitar a emissão do certificado do e-notariado. Ele vai preencher um cadastro, vai pôr o CEP dele, vai ver o tabelião mais próximo que emite para ele selecionar e fazer o pedido já online do seu certificado e-notariado. E também nós temos agora o Enote Assina, que é o reconhecimento de firma de forma digital. E para isso tem que ter o certificado do Enote, a pessoa que vai assinar o documento, porque a gente vai fazer a verificação do código hash da assinatura. Então, o advogado está lavrando um contrato de compra e venda em que uma pessoa está lá no exterior, a outra está no outro estado, e para ele não enviar pelo correio, o que ele faz? Faz esse documento em PDF, Davi. Eu vou explicar de uma forma muito simples, mas depois entra na plataforma que lá ela tem os passo a passo. Ele faz o contrato, gera esse contrato em PDF, tá? Os clientes vão fazer certificado digital do e-notariado, eles podem solicitar isso direto no site também. Então, eles tendo o certificado do e-notariado, você vai entrar lá no e-notariado, tem a parte para você cadastrar esse pedido do Enote Assina, você vai preencher um cadastro, também tem que ter um crédito lá que é correspondente ao reconhecimento de firma das assinaturas, tá, Davi? E aí você vai subir esse arquivo em PDF, esse contrato em PDF, você vai colocar lá o CPF das partes que vão assinar, o e-mail, vai disparar o e-mail para eles, eles vão receber, vão fazer a assinatura, depois que todo mundo assinar, ele vai ser encaminhado para o tabelião que emitiu o certificado Enote, o tabelião vai verificar o código hash dessas assinaturas e vai fazer um reconhecimento de firma de forma digital, depois ele volta aquele documento reconhecido. Esse documento, Davi, eu não sei se eu posso chamar que ele é nato digital, mas ele nasce de forma digital, né? Então, as assinaturas são digitais. Isso é útil, por exemplo, eu vou executar. O processo judicial, ele é o que hoje, Davi? Digital. Então, você já encaminha esse arquivo que foi reconhecido, firma tudo de forma digital, você já anexa ele no processo. Então, porque tudo hoje é digital. Então, até o protesto, né? Ele tem a recepção de documentos digitais. Então, ele é útil, contratos de compra e venda. Hoje é que o pessoal, por causa da pandemia, eles parecem que nós ainda precisamos ganhar essa credibilidade com o Enote Assina, porque hoje eles têm mais credibilidade com aquelas outras plataformas DocSign. Que não tem Com segurança, né? Na que verdade não é tem essa. segurança. Eu acabei de assinar um contrato pelo DocSign, uma coisa pessoal aqui, mas não tem, é porque tem os rigores, Não assinatura tem como. qualificada, avançada e tudo mais. O Não, Enote não Assina tem cumpre fé todos esses pública. requisitos, né? Não tem um profissional com fé pública que está intermediando e dando sua fé pública nesse documento no final, né? Ô, Alice, você vai Então, falar de algumas outras possibilidades do enotariado. Por exemplo, o reconhecimento por autenticidade, que pode ser feito lá na plataforma.
Tem também. É que o reconhecimento por autenticidade, ele ainda é meio híbrido, né? É. Então, precisa ser entregue. É possível o reconhecimento por autenticidade também, tá? Só que ele é híbrido. Precisa que envie alguém, um motoboy, alguém entregue esse documento assinado lá no tabelião para ele fazer a videoconferência e fazer esse reconhecimento É lá. que muitas vezes o sujeito que precisa reconhecer, por exemplo, um documento, um reconhecimento por autenticidade de um documento de veículo, ele não consegue estar ali presente. Então, o cara está lá do outro lado do mundo, mas ele vai conseguir ter acesso a isso, né? Então, Isso. Tem a autorização eletrônica de viagem também, bem lembrado, já lembrou. Autorização eletrônica de viagem que também faz pelo e-notariado. sim. Então, assim, nós temos então o balcão do Registro Civil Digital, o balcão do Registro de Imóveis Digital, o balcão do Tabelionato de Notas Digital. Nós também temos, Davi, o do protesto, o site do protesto. Aqui no estado de São Paulo é o Protesto SP. E o que é o legal lá? Você consegue consultar de forma gratuita a existência de protesto ou não no CPF. Você entrou lá, você já vai ver lá, consulta gratuita. Você digitou CPF, CNPJ lá, já aparece. E se for positivo, ele já indica qual cartório que está o protesto. Fantástico isso, gente. Fantástico. Fantástico. Muito top, Alice. Muito bem lembrado. Inclusive, você está fazendo lá uma due diligência de uma compra de um imóvel, você quer saber se aquele vendedor tem protestos. Na hora, você entrou no site, você consulta instantaneamente, gratuito. A consulta gratuita não precisa nem de cadastro. Você entrou no site www.protestosp.com.br para São Paulo, tá? E aí lá, se você entrar, a maioria dos sites, ele já tem um linkzinho, às vezes para outras plataformas de outros estados, e aí fica mais seguro de você solicitar. Dá até para pagar a dívida exatamente, dá para você pedir a certidão, se você precisar da certidão, você entra lá, faz o cadastro, pede certidão. Se você quiser pagar o protesto, você já entra lá e paga o protesto. Então tem todo, até o envio de protesto, por lá você consegue enviar. Claro que existem requisitos, eu não sou tabelião de protesto, só estou apresentando a plataforma, mas vale a pena entrar lá, Davi, entrar, conhecer, fuçar, liga pro tabelião de protesto, pergunta se tá aceitando. Não é? Eu acho que uma boa conversa, um bom diálogo, pessoal. Às vezes você não usa da instrumento porque você não sabe, não sei se o tabelião vai usar. Liga, conversa, não fala com o tabelião, fala com o substituto, fala com o escrevente, fala com o auxiliar do balcão. Seja educado, pede informação, que aí você abre uma porta ali. Então, é uma ferramenta muito importante, inclusive, para a due diligência, onde eu quero saber, às vezes, se existe protesto no nome daquele vendedor. Perfeito, perfeito. Muito bom, muito bom, muito bom. Isso adianta tanto a nossa vida, né? Tanto, tanto. Muito, Jesus. muito. Todas essas possibilidades que você deu aí do registro civil, registro de imóveis. Imagine que você é um advogado que tem isso. O teu escritório, às vezes, nem... Você trabalha no escritório robusto, mas o teu escritório não tem acesso a essas ferramentas e a um custo tão baixo que vai ter o mesmo... E os escritórios de advocacia conseguem repassar isso para o cliente, deixam um crédito lá em cada uma dessas plataformas para você ter a informação instantânea. Acabou. E outra, o seu cliente está lá querendo uma análise, você nem não faz ele ir lá no cartório e fala assim, eu vou verificar aqui, olha, você vai passar o seu valor, mas ali você entra e fala, ó, não tem protesto, ó, não tem... já achei a matrícula do imóvel para a gente dar uma conferida, já consegui puxar o protesto. Para o advogado conseguir fazer uma proposta de honorários, ele precisa ter alguns documentos e os clientes muitas vezes não têm. Os clientes muitas vezes não têm esses documentos, perderam, foram extraviados e ele precisa levantar as informações. E outra, Davi, mas Alísio, o cliente pode ele mesmo entrar na plataforma e pedir, mas, Davi, nós ainda temos pessoas que têm dificuldades de fazer um cadastro numa plataforma. Nós temos pessoas que não têm a facilidade que o advogado tem de entrar, fazer um cadastro e fazer um pedido. Para nós, é muito simples, Davi. Mas muitos clientes meus não têm essa habilidade. Não sabe mexer no celular, mas não sabe mexer em computador, entendeu? Sim, então, sim. assim, muitos clientes nossos não têm essa facilidade, não têm o tempo, vai ter muito mais, assim, dificuldade em fazer
o pedido e achar onde aperta o botão. A gente já está acostumado com o ESAGE, já está acostumado com tanto site de protocolo, de processo. Então, a gente já está habituado onde está os botãozinhos. O leigo não está habituado onde ele tem que clicar. Sim. Que aqui que vai para frente, que vai para trás, não é, Davi? Sim, sim. Então, assim, esse conhecimento também que nós temos de facilidade de compreender as plataformas, isso auxilia o nosso cliente. Então, o meu cliente entra lá e faz pedido da certidão, então ele paga, ele faz a conta dele, eu não tenho dor de cabeça, mas às vezes, coitado, não sabe nem gerar o boleto na central. Ele não tem nem impressora para imprimir. Então, assim, aí o advogado faz o cliente dele ganhar tempo e não perder tempo, né? Porque ele consegue juntar essas informações, esses documentos com muito mais rapidez. Sim. Eu, Davi, se eu tenho um serviço para fazer e eu tenho alguém que facilita a minha vida, hoje eu prefiro pagar para alguém facilitar a minha vida do que eu mesmo ir fazer. Olha, é isso. A realidade que a gente vive aqui em São Paulo é que São Paulo, eu acho que os grandes centros, na verdade, para todos nós, tempo é dinheiro, né? Mas para os grandes centros, dificuldade de locomoção e etc, as pessoas pagam caro pelos serviços. Eu estranhei muito quando cheguei aqui na cidade de São Paulo, porque tudo é caro e os serviços são caros. Você vai para um shopping, você vai para... Olha, cheguei aqui e levava minha bebê, que hoje já não é mais bebê, para o médico. Estacionava, o médico fazia uma consulta, aquela consulta mensal que se leva para o pediatra, e já pagava R$ 20 de valet. E eu achava caríssimo. Hoje já me acostumei, porque eu não tenho o que fazer, né? Aí hoje já está 25, 30. Mas eu estou dizendo isso para dizer que as pessoas, pela ausência do tempo, pagam pelos serviços e obviamente pelas certidões, porque elas são necessárias. E acontece que se a gente está habituado a manusear essas plataformas, a gente consegue agilizar o processo e procedimento. O advogado consegue, sabendo isso, agilizar o procedimento lá no cartório, ele consegue passar o valor do seu trabalho também mais rapidamente. O cartório, né, Alice? A gente até combinou de gravar uma aula sobre emolumentos lá para os nossos alunos. O cartório, muitas vezes, quase todas elas, a maioria das vezes, precisa analisar documentos atualizados para que possa fazer um simples orçamento. E se a gente já tem essas informações, se já chega para a gente, ou a gente opera isso de forma muito mais rápida, a gente vai conseguir entregar o nosso serviço mais rápido, a gente vai receber mais rápido. O ciclo, eu costumo falar lá no cartório de ciclo de lavratura. O ciclo de lavratura ele tem que ser abreviado, desde quando o cliente me demanda até quando eu lavro. Se eu consigo abreviar isso, é óbvio que isso é uma luta constante. Por vezes a gente atrasa os prazos, etc. Mas se o advogado também, no seu ciclo de atendimento, ele tem esse ciclo abreviado, a gente consegue ter retorno mais rápido. Isso é certo, né? Davi, também tem das outras serventias também. Tem a plataforma de títulos e documentos, registros de pessoas jurídicas. É que como não é algo que a gente trabalha muito, mas tem também, tá? Onde você consegue solicitar certidões. Então, vale a pena o cadastro. E sempre procurando sites oficiais. Aliás, eu não sei qual é o site oficial. Liga no cartório, de algum cartório mais próximo que tem aquela especialidade, e fala assim, olha, qual que é o site aí da plataforma oficial dessa serventia? Ele vai te passar certinho, entendeu? Para você não cair no erro de entrar naqueles sites que não são oficiais. Davi, para finalizar, eu acho interessante, eu não sei se você sabe, mas no site do Colégio Notarial aqui da Seção São Paulo, eles têm uma abinha lá que é consulta de TBI. Eles fizeram uma pesquisa no estado de São Paulo inteiro e eles têm lá, o pessoal que trabalha advogado, imobiliária, é muito legal. Porque você entra lá, o site do colégio é o cnbsp.org.br/consulta-ITBI. Você entra lá, você consegue consultar a alíquota e a base de cálculo de ITBI de todos os municípios que responderam essa pergunta, mas acho que lá tem o número de vários municípios, eu respondi. Então, você consegue ver a alíquota,
a base de cálculo do imóvel rural, do imóvel urbano, a alíquota, a base de cálculo. Se tem a lei já publicada no site oficial do município, tem um link lá dos municípios que já tem. Isso ajuda muito. Eu uso bastante. Na verdade, no nosso blog dos estudos notariais, para quem é aluno, lá dentro tem esse link disponibilizado. E ajuda muito, sabe? Porque foi uma iniciativa muito legal do Colégio Notarial do Estado de São Paulo e que ajuda muito a gente, porque a gente lavra muito atos que não são do nosso município. E aí toda hora tem que ficar ligando no município, na prefeitura para saber, então lá a gente faz essa consulta. Então quem tiver interesse, é lá no site do Colégio Notarial de São Paulo, www.cnbsp.org.br, e lá você vai encontrar o linkzinho para consulta de TBI. Tá? Davi, eu também gosto de indicar, a gente já está finalizando, tá? O site do Colemata. O pessoal que trabalha, advogado, o Colemata lá tem a união e o acervo de jurisprudências voltadas à atividade notarial e registral. O acesso é gratuito, você faz um cadastrinho lá e você digita as palavras-chave que você quer pesquisar e eles vão te dar todas as jurisprudências, tanto do STJ, de vários tribunais, principalmente da primeira e segunda vara de registros públicos de São Paulo, do Conselho Superior da Magistratura, então você consegue acompanhar lá a jurisprudência. Ô, Alice, muito bem colocado. Olha, na minha visão, não tem como se aprofundar no Extra sem estudar decisões, mesmo que em séries administrativas, e para qualquer pessoa do Brasil, que a gente sabe, Alice, que os julgados administrativos, série administrativa aqui no estado de São Paulo, as normas de serviço influenciam todo o país e às vezes influencia até o CNJ. Por exemplo, a resolução 35 alterada, que teve alteração do artigo 11, lá da nomeação de inventariante, as normas de São Paulo já tinham previsão disso há muito tempo, que pode existir escritura autônoma na nomeação de inventariante, que a nomeação de inventariante é o marco inicial. A redação é praticamente idêntica do Código de Normas de São Paulo, né? Então, é muito importante a gente fazer consultas. Às vezes tem uma dúvida, um caso bem diferente. A gente coloca lá umas palavras-chave lá no site do Colemata e a gente vai ter a resposta disso. Muitos julgados são uma aula. A gente estuda aquele julgado. Muito bom. E aí, então, tem o site do Colégio Notarial de São Paulo, com as consultas de TBI, o Colemata. Se você também quer estar antenado com o assunto imobiliário, eu indico, Davi, o site do IRIB. Então, lá ele sempre tem notícia, que é www.irib.org.br. Todas as notícias referentes ao Brasil, na área imobiliária, você consegue lá. Lá eles também têm seleção de jurisprudência, artigos. Muito bom, vale a pena. Eles têm até uma parte lá de publicações, tem algumas revistinhas do IRIB que é muito legal também adquirir, então vale a pena o site do IRIB. Eu também gosto, vou deixar uma última indicação, Davi, que eu acho que eu já até passei, que é o site do Migalhas Notariais, que são artigos também lá do Migalhas voltadas para o direito notarial e registral. Então, quem advoga, está iniciando a atividade, entra lá em Migalhas Notariais, você vai encontrar muito artigo da atividade para você se aprofundar e conhecer mais o assunto. Davi, eram essas as seleções que eu fiz. Como o Leonardo falou aqui, daria para a gente fazer uma live repartindo tudo isso. Poxa, muito, muito rico tudo isso que você trouxe, Alice. O Léo falou aqui também tem o INR, não é? Institutos Notários e Registradores. Você pode ser até assinante, a maioria dos cartórios, para você ter os classificadores eletrônicos de todas as decisões, comunicados. Alice, eu gosto muito do Colégio Registral do Rio Grande do Sul. Tem muita coisa legal lá. Muita coisa legal. O pessoal do Rio Grande do Sul também é muito top no direito notarial e registral, né? Então, a gente aprende muito com os colegas do Rio Grande do Sul. Então, é outra dica que eu deixo para a gente consumir aí esse conteúdo, essas decisões, esses sites. Quem quer se aprofundar, não sei onde que eu acho, vai nas associações da classe. Então, entra no site da Arpen, lá eles vão te direcionar. No site do Colégio Notarial, eles vão te direcionar. No IRIB, ele vai te direcionar. Então, busque sempre. Nós sabemos que hoje em dia a internet, Davi, tem muita informação, mas muita informação, assim, de procedência do
duvidosa, né? Verdade. Então é bom a gente buscar mesmo nos sites confiáveis, em sites oficiais de quem realmente opera na atividade, com responsabilidade, dentro do O esperado. Alize, aproveitar e fazer um convite. Amanhã a gente não vai ter o Papo do Extra aqui no Instagram, a gente vai ter lá no Zoom, numa aula que vai começar às 19h30 e vai se estender com alguns alunos que já se matricularam e a gente está montando essa aula. Quem quiser participar dessa aula, a gente vai reproduzir, trazer alguns casos práticos, fazer algumas perguntas, uma aula tal qual a gente conversa aqui. Prático, né? Como partilhar da forma correta. A gente fez uma live sobre isso, está aqui já no feed. E a gente vai trazer algumas questões. João casou com Maria, tanto de patrimônio, tanto o regime de bens tal, o que cada um leva. Não. Então a gente vai trazer aí umas 10 situações. Nossa, eu tô com um aqui, vou trazer um que eu tô aqui, Davi. Opa, então leva isso para lá amanhã, Alize. Dos herdeiros. E quem tiver as suas dúvidas sobre partilha, inventário e tudo mais, vai lá também para o Zoom, porque vai ser um momento que a gente tem mais liberdade de tempo. Inclusive, a gente vai começar às 7h30 da noite, junto com o nosso pessoal lá da mentoria, e aí a gente vai se estender, tá certo? Lembrando, aí você fala com a gente no direct para a gente te enviar o link do Zoom, tá bom? Você manda lá um direct para a gente. O pessoal acho que já colocou na bio do Instagram, nem sei, passei o dia tão ocupado, mas eu acho que o link para se inscrever nessa aula está lá na bio também, não tenho certeza. Mas qualquer coisa você manda um direct e a gente manda o acesso. E os últimos dias, Alice, a gente já está fechando a turma para o inventário extrajudicial na prática. Lá a gente tem aulas já gravadas, regime de bens, pacto extrajudicial, união estável, dissolução, separação e divórcio, testamento, diretiva antecipada de vontade, bem de família, inventário extrajudicial, mais de um módulo com temas bem específicos, além de 6 meses de encontros semanais comigo, com a Alize, todas as quintas-feiras à noite, encontros tira dúvida lá para os alunos, né? E 6 encontros com especialistas, mais de 40 modelos de minutos, de atos já revisados por nós. Então, tá tudo lá para vocês. E as inscrições estão se encerrando. 2 convites. Você fazer parte dessa turma para caminhar com a gente por 6 meses e para estar com a gente amanhã às 7h30 da noite lá no Zoom. Beleza? Alize, obrigado, minha amiga. Foi muito bom, muito, muito enriquecedor esse conteúdo de hoje. Fazia tempo que você tinha sugerido esse tema, porque é de grande utilidade, viu? Brigadíssimo, conto contigo amanhã, Alice, também. Agradeço. O papo do extra, quando é comigo, em vez de 30 minutos, vira 1 hora, ó. Alice, é bom demais, é bom demais. Eu fico sossegado, fico aqui, ó, despreocupado, porque tem alguém melhor do que eu aqui do outro lado. Imagina. Pessoal, obrigada por estar aqui conosco até essa hora. São guerreiros. Eu ainda tenho uma sessão de pipoca ali com minha pequena. Nós esperamos todo mundo amanhã, né, Davi? 7h30 da noite lá no Zoom. Fechou. Tem mais. Um abraço, Alice. Tchau, tchau, minha amiga. Tchau, pessoal. Tchau, gente. Boa noite. Deus abençoe. Boa noite. Obrigado por todos aqui, hein? Tchau, tchau.